Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Tudo certinho? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou Helder, mestre em matemática. Pessoal, vamos estudar especificamente agora o gráfico das funções quadráticas, tá? Então, se você ainda não sabe o que é uma função quadrática, tem um vídeo aí na descrição falando um pouco sobre esse tipo de função, beleza? Se inscreve, compartilha, ajuda bastante, está sempre trazendo conteúdos para vocês estarem estudando aqui comigo, beleza? Então vamos embora estudar matemática. Beleza, pessoal, vamos começar estudando aqui os gráficos dessa função, tá? Então, primeiramente, a gente precisa saber que o gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. Então, o que é essa parábola, professor? Então, a parábola, gente, é uma curva que tem esse formato aqui, ó, tá? Como se fosse um U. Então, ela pode ser uma curva voltada para cima, beleza? Ou pode ser o contrário, pode ser uma curva para baixo, tá? Isso aqui, gente, essa ideia de falar curva para cima ou para baixo, eu estou falando da concavidade, tá? Que é esse formato aqui. Então, nessa curva aqui, eu tenho a concavidade, que é isso aqui, para baixo, beleza? Concavidade. Já nesse outro gráfico, a minha concavidade, né? Essa parte aqui está voltada para cima. Aqui a minha concavidade, certo? Depois a gente vai fazer algumas análises, a gente vai entender que essa concavidade, ela também tem muito a ver com o valor do A da minha função quadrática. Ou seja, toda função quadrática, ela tem esse formato aqui, não é? Y igual a x quadrado mais bx mais c. E esse a é o coeficiente que está do lado do x quadrado. Então, se o a ele for um número positivo, eu tenho que a concavidade do meu gráfico ele é para cima. Se o meu a for negativo, eu tenho a concavidade da minha função para baixo. Tranquilo? Cuidado, gente, para não confundir com as funções afim. O gráfico de uma função do segundo grau, eu não posso dizer que ele é crescente ou decrescente de maneira global, tá? Ou seja, se vocês observarem essa curva, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Veja que a partir do momento que eu começo a deslocar o meu x, né? Eu vou modificando os valores de x, o que é que está acontecendo com o valor de y, com a imagem? Ela vem descendo, 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 até chegar num ponto aqui, que a gente chama de ponto de mínimo, e ele volta a crescer, ó. Então ela vem decrescendo, chegou aqui, ela começa a crescer. Então eu não posso dizer que de maneira geral o gráfico de uma função quadrática ele cresce ou decresce, tá? Porque tem pontos que ela vai descer, que ela vai decrescer, né? Que seria daqui até o vértice, e a partir daqui ela começa a crescer. A única análise que eu faço, de maneira geral, para um gráfico de uma função quadrática é sobre a concavidade. Ela pode ser uma concavidade para cima, tá? Que é esse exemplo aqui, ou pode ter uma concavidade para baixo. Tranquilo? E isso a gente tem como analisar só olhando o valor do A. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo, certo? Então isso aqui serve para você se nortear, para ver se o seu gráfico está correto ou não, tá? Em alguns casos, gente, quando vocês forem estudar futuramente, existem gráficos em que ele, se você observar direitinho aqui, ele está cortando o eixo X em dois pontos, ó. Vamos observar aqui, ó. Veja que nesse gráfico, ele corta o eixo X aqui e corta o eixo X aqui. Nesse outro gráfico aqui, ele corta o eixo X aqui nesse ponto e corta o eixo X aqui. Está cortando em dois. Mas podem ter gráficos que ele pode só tocar na reta X e voltar para a posição que ele estava. Então, por exemplo, isso aqui, ó, ele veio aqui, tocou e voltou. Então ele veio decrescendo, tocou na reta X e voltou a crescer. Pode acontecer isso. Ou, em alguns casos também, pode acontecer em que a sua parábola ela não toque no eixo X, tá? Então isso fica para um estudo depois. Isso tem a ver com os valores do zero da função. Dependendo de cada função, vai ter suas características, beleza? Mas por enquanto, vamos entender esse tipo de gráfico e vamos fazer alguns cálculos para a gente montar esses gráficos, tá? Vamos seguir. Beleza, galera. Então, do mesmo modo que a gente viu nas funções afim, aqui é um pouco maior a análise,
Mas para a gente poder montar um gráfico de uma função quadrática, eu preciso de alguns pontos que são importantes. Então, se eu tiver esses pontos aqui que está descrito nesses tópicos, eu tenho como montar o gráfico de uma função quadrática, tá? Então, o primeiro ponto é o zero da função, beleza? Ou seja, o zero da função ele é o ponto em que o gráfico ele vai estar cortando o eixo x. Então, se você observar aqui, ó, a função ela vem decrescendo aqui, chegou aqui, ó, cortou o eixo x nesse ponto, veio descendo, chegou nesse ponto aqui e começou a crescer. Então, aqui ele cortou novamente o eixo x. Então, ele cortou em 2 pontos. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho o quê? O zero da função, tá? O zero da função, repetindo, nada mais é do que o ponto em que o gráfico ele vai cortar o eixo x. E isso, gente, nada mais é do que eu calcular o y igual a zero, como a gente já viu nas funções afim. Ou seja, uma função quadrática, quando eu substituir o y por zero, eu vou ficar com essa característica. Gente, isso daqui é uma equação do segundo grau. Se a gente resolver essa equação do segundo grau, eu tenho como descobrir os zeros dessa função. Tranquilo? A gente vai ver isso na prática. O vértice, gente. O vértice ele é um ponto extremamente importante na minha função quadrática, que é o que faz com que ele mude a sua direção em relação a crescimento ou decrescimento. Como assim? Então vejam, essa função aqui, ó, se eu observar aqui, ela vem decrescendo, tá, até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o que é que acontece com a função a partir daqui, ó? Então ela vem decrescendo, a partir desse ponto ela começa o quê? A crescer, tá? Então, esse cara daqui é o responsável, ou melhor, é o ponto em que há essa mudança e a gente chama ele de vértice, tá? Então ela vem decrescendo, chega aqui nesse ponto, começa a crescer. Então a gente chega nesse ponto aqui, ó, a gente define como sendo o x do vértice e o y do vértice. E como é que eu vou descobrir esse cara? A gente precisa dar uma decorada numa formulazinha, gente, que é o seguinte, ó. O x do vértice eu calculo como sendo menos b sobre 2a. E o y do vértice eu calculo como sendo menos delta sobre 4a. E quem é o delta? O delta é justamente o que a gente vai encontrar calculando o zero da função. Lembra da fórmula de Bhaskara? Você calcula o delta, depois você termina o x1 e o x2. Então, beleza, gente. X do vértice, isso aqui, y do vértice é isso daqui, tá? A gente precisa ter em mente essas duas fórmulas para a gente poder calcular o vértice. E o que corta o eixo y é o mais fácil, ó. Se você observar no gráfico, a função ela vem e corta o eixo y bem aqui, tá? Isso daqui, gente, nada mais é do que o ponto 0 e c. O c é o c da minha equação, da minha função, perdão, tá? A gente sabe que uma função é y igual a isso daqui e a gente coloca a coordenada assim, tá? Então, o que corta o eixo y é o ponto 0, C, beleza? Então, gente, sei que é muita informação, a gente viu aqui um monte de coisa, mas vamos ver na prática como é que a gente vai montar o gráfico de uma função quadrática. Beleza, galera? Desenhe o gráfico dessa função x ao quadrado, y igual a x quadrado menos 4x mais 3. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Beleza. Primeiro ponto que eu preciso é o zero da função, tá? Como é que eu calculo o zero da função? É eu pegar a minha função e fazer o y igual a zero. Então, a minha função é essa. Eu vou substituir o y por zero. Como é que vai ficar? X quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Gente, isso aqui é uma equação do segundo grau. Como é que eu vou resolver ela? Fórmula de Bhaskara, tá? Então, a gente sabe que a fórmula de Bhaskara a gente divide em duas partes. Delta igual a menos b, perdão, delta igual a b ao quadrado, tá? Menos 4ac. Beleza? Quem é A, quem é B e quem é C? Bom, a gente já estudou as equações do segundo grau e eu sei que o A é o número que está do lado do x ao quadrado, nesse caso é o 1,
O B é o número que está do lado do x, é esse número aqui, ó, menos 4. E o C é o número que está solto aqui, que é 3. Então, voltando, como é que vai ficar? Delta B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, repete, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Beleza? Então, o delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Com esse menos 12. Então, o delta vai ser 16 menos 12, 4. Beleza? Agora, a gente vai finalizar a minha fórmula de Bhaskara. Como é que vai ficar? X igual a menos B, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2A. Então, o x vai ser menos, que é da fórmula. O B é menos 4, então você abre um parênteses, menos 4. Fechou, mais ou menos, raiz quadrada do delta. Quem é delta? 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, o x aqui vai ser esse menos com esse menos vira mais. Mais ou menos, eu repito. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tranquilo? Então, finalizando essa fórmula aqui, como é que vai ficar? O x1 vai ficar 4 mais 2, dividido pelo 2. E o x2 vai ficar 4 menos 2, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai dar 2 sobre 2, que dá 1. E em cima vai ficar 6 sobre 2, que dá 3. Então, o zero da função está aqui, ó, 3 e 1. Cuidado para não colocar a coordenada 3,1. A coordenada, como é que vai ficar a coordenada? É o x e o y. O y a gente já sabe que é 0. Então a coordenada fica 3 e 0, 1 e 0. Beleza? Isso aqui você não baixa. Tranquilo. Então aqui está o meu zero da função. Ó. Beleza. Aí agora o que é que eu preciso? Eu preciso do vértice. Tá? Como é que eu calculo o vértice? São duas fórmulas. O x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Quem é b? Ó, b está aqui, menos 4. Então, x do vértice, menos é da fórmula, só que o b é menos 4. Abre um parênteses, menos 4. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? A é 1. Ok? Então, x do vértice vai ser esse menos com esse menos vira mais, né? E 2 vezes 1, 2. Ou seja, o x do vértice vai dar 4 dividido por 2, 2. Beleza. Vamos ver agora o y do vértice. Como é que vai ficar o y do vértice? Ó, o delta a gente já calculou, gente. Tá aqui, ó. O delta é 4. Então fica y do vértice menos, que é da fórmula, o delta, que é 4, dividido por 4a. 4 vezes o a. O a vale 1. Então, o y do vértice vai ser menos 4 dividido por 4, ou seja, o y do vértice vai ser menos 1. Ó, achei a coordenada do vértice. Qual é a coordenada do vértice, professor? X é 2 e y é menos 1. Ó, 2 e menos 1. Tranquilo? Coordenada do vértice, coordenada do zero da função. Tá aqui. Ok, falta a última coordenada. Qual é essa última coordenada? Bom, se vocês observaram, é o que ele corta o eixo Y. Então, corta o eixo Y. E qual é a coordenada, gente? Bom, não precisa ser nem calcular, né? A coordenada é o ponto 0C. Quem é C na minha equação? C é 3. Se o C é 3, então a minha coordenada que ele corta o eixo Y é 0 e 3. Beleza? Então agora vamos montar o nosso gráfico. Beleza, galera? Desenhei aqui um plano cartesiano. Vamos agora localizar as nossas coordenadas. Ó, primeira coordenada que eu posso localizar, a do zero. Então eu tenho 3 e 0, 1 e 0. 3 do x, 0 do y. Então 3 do x está à direita daqui. Tá? Então 1, 2, 3 do x. E a outra coordenada é 1 do x, 0 do y. Então 1 do x está aqui. Tá? Como é que eu vou marcar esse ponto? Ó, 3 e 0 fica em cima do 3 na reta x. 1 e 0 fica em cima do 1 na reta x. Beleza? Aí agora o que é que eu vou fazer? A coordenada do vértice.
Qual é a coordenada do vértice? 2 do x menos 1 do y. O 2 do x está aqui, ó. E onde é que está o menos 1? Ó, o menos 1 do y, gente, está abaixo dessa posição. Então, o menos 1 está mais ou menos aqui, ó. Ok? E agora, como é que fica a coordenada? Ó, 2 do x menos 1 do y. Então, você vai traçar uma linhazinha pontilhada aqui, outra aqui. Quando se cruzarem, você marca o ponto. Beleza. E a última coordenada, 0 e 3. Então, 0 do x, 3 do y. 3 do y está para cima. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar em cima da reta y, no 3. Tá? Certo, professor? E agora, como é que vai ficar o gráfico? Ó, presta bem atenção. Ó. Você sabe que o vértice é o ponto em que o meu gráfico ele vem ou descendo e volta a subir, ou subindo e volta a descer. Mas aí você pergunta, como é que eu vou desenhar o gráfico desse? Ele vai ficar assim? Ele vai ficar assim? Observa, gente. Primeiro, quem é o valor de A? A não é 1? Ó, o valor de A é 1. E 1 é positivo, então eu sei que o gráfico ele tem que ter a concavidade para cima. Ele tem que ter esse tipo de formato. Tá fácil, gente. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho que fazer uma curva passando por esses pontos. Então, o gráfico ele vai vir descendo, passar no eixo X, chegou no vértice, volta a crescer. Olha como é que fica aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico da minha função y igual x² menos 4x mais 3. Até que enfim, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é assim que a gente faz da maneira mais correta para desenhar gráfico de funções de segundo grau, tá? Treina bastante isso aqui, ó. Você vai fazer o quê? Zero da função, cálculo do vértice e corta o eixo y, beleza? Para você tirar a dúvida no final, na hora de desenhar o gráfico, você pode observar a concavidade. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A fosse, por exemplo, menos 3 é menor do que zero. Então, o gráfico ele tem que ter uma concavidade para baixo, esse tipo de formato. Beleza? Treina bastante aí. Qualquer dúvida, deixa as mensagens, tá? E vamos que vamos.